sequer mencionam isso. Vem como obra de Cristo algo como completo. Nós vemos algo como completo e incompleto. É o assim e o ainda não. Importante em relação às questões que envolvem salvação. Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens, não é a cruz. Não existe adventismo do sétimo dia sem doutrina do santuário. Não existe adventismo do sétimo dia sem o dom de profecia em Ellen White, o ministério de Ellen White. Eu ouvi um certo comentário de que quem não crê no dom profético de Ellen White não deve ser batizado na Igreja Adventista do sétimo dia. Por quê? Eu não tenho que crer no Cristo e em seu sacrifício na cruz? Em sua ressurreição e crer que Ele é Deus e me arrepender dos meus pecados para poder ser batizada? Se eu tiver que crer em uma humana para poder me batizar, já não está sendo deturpada a palavra de Deus? Eu acredito que Deus dê dons àqueles que Ele quer usar para fins específicos, mas dizer que eu obrigatoriamente tenho que me confessar, ou tenho que confessar que alguém seja profeta para me batizar, sendo que eu tenho que confessar e reconhecer a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, cria-se um problema. Dá-se a ideia de que só posso ser batizada apesar de crer em Jesus e confessar como Senhor e se acreditar naquilo que a irmã profetizou. Sinceramente, para mim é complicado acreditar desse jeito, mesmo que ela seja usada por Deus e tenha o dom profético. Se Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, por que para ser batizado na Igreja Adventista é preciso aceitar a senhora Ellen White como profetisa? E aí, professor, como é que você sai dessa, meu amigo? Agora, por que nós costumamos, antes de batizar alguém na Igreja Adventista, na profissão de fé, perguntarmos se ela crê no dom profético dado a Ellen White? Pelo seguinte, seria uma incoerência, até uma falta de honestidade para com a própria pessoa, nós falarmos do Evangelho para ela e só depois que ela ser batizada na Igreja Adventista, dizermos para ela o seguinte: olha, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, mas nós também cremos que os escritos de Ellen White foram inspirados por Deus. Nós cremos que seria uma desonestidade, uma falta de transparência da nossa parte. Então o que acontece? Nós queremos que a pessoa que se tornar adventista do sétimo dia, ela não tenha dúvida alguma das suas crenças. Porque se ela entra para o movimento adventista com dúvidas em relação a este assunto, a religião não vai beneficiar a vida dela como beneficiaria. A minha decisão de hoje é que, após conhecer melhor a história de Ellen G. White, o meu propósito é aceitá-la como mensageira de Deus para a igreja remanescente. Ela menciona nos seus escritos que, de acordo com o que ela recebeu de revelação de Deus, que algumas dessas pessoas, eles não são todos escravos, não.
é um grupo muito específico que não conheceu algo além do açoite do seu Senhor, né? Esse grupo muito específico que não teve um desenvolvimento mental, ela comenta, né, que Deus, na sua misericórdia, os tratará como se nunca tivessem existido, ou seja, não serão ressuscitados nem para se perder e nem para ir para o céu. Nós vamos olhar para o céu, pela constelação de Órion, na nebulosa de Órion, no centro. Daqui a pouco o tamanho de uma pequena mão vai aumentando, aumentando, aumentando. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, donde vinha a voz de Deus. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. E os vivos, justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Basta esse aspecto para revelar a grande degeneração da raça. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 7 e 9. Enquanto eu orava, o poder de Deus veio sobre mim como jamais eu experimentara antes. Fui tomado em visão da glória de Deus e parecia-me estar sendo elevado acima da terra cada vez mais alto. E foi-me mostrado algo das jornadas do povo do advento para a cidade santa. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: Olha novamente, e olhe um pouco mais para cima. Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho.
a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incendia sobre o povo do advento, e eles clamavam: Aleluia! Outros temerariamente negavam a existência da luz através deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio, e todos estavam revestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Todos nós entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nós nos achávamos, e seu fruto era esplêndido, tinha o aspecto de ouro, de mistura com prata. Todos nós fomos debaixo da árvore, e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos: Aleluia! É muito fácil alcançar o céu. E tangemos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés, na descida do Monte Sinai. Não tenho mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Cenas de tal emoção, solene interesse, passaram por mim de maneira que linguagem alguma é capaz de descrever. Eventos finais, capítulo 19.
a volta de Cristo. A sétima praga e a ressurreição especial. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir sobre a terra. Se o texto diz que Moisés está morto 30 dias depois da sua morte, então Ellen White mentiu quando ela falou no Primeiros Escritos, página 164, o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse corrupção. De Moisés supostamente, talvez, teoricamente, puder ter sido ressuscitado, não indica, provavelmente, uma ressurreição gloriosa nos termos do que ocorreu com Cristo, que ressuscitou para não mais morrer. E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Satanás procura reintegração. Um anjo do céu estava passando, ele o chamou e suplicou um encontro com Cristo, e isso foi-lhe concedido. Então relatou ao Filho de Deus que estava arrependido de sua rebelião e desejava voltar ao favor divino. Estava disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe havia designado e se sujeitar ao seu sábio comando. Cristo chorou com o infortúnio de Satanás. Ellen White teve uma visão realmente, ali em 1846, em que ela viu Enoque em um mundo que tinha 7 luas. Esse livro, Uma Palavra para o Pequeno Rebanho, quem são os autores? James White, Joseph Bates e Ellen G. White. E aí, na página de número 38 do PDF, eu estou botando aí na tela, estou grifando o texto em inglês. E aí, nesse texto que eu selecionei, está escrito assim: Ellen teve uma visão das obras úteis de Deus. Ela foi guiada para os planetas Júpiter e Saturno. Acha que é, e ela outorga, isso é uma crença fundamental dela, do juízo investigativo. Eu peguei todas as questões de um livro da Igreja Adventista chamado A História do Adventismo, que foi escrito por Maxwell, foi traduzido pela própria Casa Publicadora Brasileira, que é o órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por uma pessoa chamada Alzenilto Brito. E esse livro, se você dá para um adventista, ele souber que realmente esse livro foi escrito, é a palavra verdadeira da Igreja Adventista, do que aconteceu na data que originou o juízo investigativo, é uma coisa totalmente fantasiosa. Então, quando você comete um erro,
É muito mais fácil você se redimir, se humilde e falar que você errou. A Igreja Adventista não podia fazer isso. Então eles criaram algo extremamente complexo e extremamente fantasioso para tentar explicar o que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. E quando você está na mentira, além de você tentar explicar o que ocorreu, você começa a fantasiar mais as coisas para dizer que no dia 22 de outubro de 1844 aconteceram coisas maravilhosas que até hoje não ocorreram. Mas o que ocorreu naquele dia? Se você perguntar para um adventista, ele não vai responder. Mas se ele ler esse livro, ele vai ver o que a igreja dele, que é a única igreja correta que existe na Terra, fala. Então vamos ver o que a igreja adventista falou, que ouviu, que viu, que relatou, que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Então vamos lá. Primeiro ele falou assim, ó: testemunhas que relatavam misteriosos fenômenos enchiam as páginas dos jornais. Júpiter girava como um halo. Isso não tem questão histórica. E depois ela fala assim: uma cruz negra sobre a lua ensanguentada, cânticos no céu, 3 anjos gritando ai ai ai.